ouvires a voz do vento chamando sem cessar, se ouvires a voz do tempo mandando esperar, a decisão é tua, a decisão é tua. Caríssimos irmãos e irmãs, paz e alegria no Senhor, que caminha conosco, que caminha ao nosso lado, este Deus de bondade que está com os seus filhos e filhas e nos convida a este segmento, com decisão, com esperança, com comprometimento. 11º domingo do tempo comum. Retornamos ao tempo comum no último domingo, na festa da Santíssima Trindade, e agora voltamos aos domingos do tempo comum. A primeira leitura de hoje nos faz um chamado muito bonito, ou seja, o conjunto da liturgia de hoje é todo um belo conjunto de textos. Neste primeiro texto que abre a liturgia de hoje, Êxodo, capítulo 19, versículos de 2 a 6, faz todo esse processo da aliança, processo inicial da aliança de Deus com o seu povo. O povo chega saindo de Rafidim até o Sinai. E no Sinai é que vai se estabelecer esta aliança com este povo. Ali, na beira da montanha, e na montanha nós precisamos lembrar no Antigo Testamento, a montanha é sempre o lugar onde Deus está, onde é o encontro com Deus. Essa é a imagem daquilo que é mais elevado, porque ali Elias se encontrou com o Senhor, Abraão se encontrou com o Senhor, Jesus rezava no monte. O monte é sempre este lugar de oração e de encontro com Deus. Então Moisés se aproxima com o povo deste monte. E nesse momento, o próprio Deus convida Moisés a subir ao monte. E Moisés vai até lá em cima. Moisés tem um sinal bastante interessante na liturgia de hoje. Em primeiro lugar, ele é aquele que conduz o povo na libertação que o Senhor quer oferecer. Lembre-se, ele foi chamado na sarça ardente, depois ele vai falar com o faraó, e ele vai fazer todo o intermédio das pragas, tentando resgatar esse povo para o Senhor. Conduz esse povo para fora, faz o ritual da Páscoa, tira esse povo do Egito. Então, Moisés é esse que conduz. Mas Moisés tem uma outra função agora. Além de conduzir o povo para a terra prometida, para a libertação, ele também precisa conduzir esse povo ao encontro do Senhor. Essa é a missão mais complicada. Essa é realmente o caminho mais difícil que Moisés vai assumir em toda a sua vida como patriarca deste novo Israel, desse novo povo. No versículo 4, ouçamos o que nos diz. Deus falando a Moisés: assim deverá dizer a casa de Jacó aos filhos de Israel: vistes o que eu fiz aos egípcios e como os levei sobre asas de águia e vos trouxe até mim. Ou seja, este Deus que deseja estabelecer uma aliança conosco, uma aliança com este povo, não é um general, um rei, um soberano que humilha os seus vassalos e faz uma relação de dependência, ao invés de estabelecer uma aliança de paz e de igualdade, de prosperidade, mas estabelece uma aliança injusta, de exploração. Deus não é esse rei. Deus é aquele que carrega o povo sobre asas de águia. Ou seja, um exemplo mais perto de nós, naquele dia meio chuvoso, a galinha põe os pintinhos debaixo das suas asas. E aí ela protege e aquece esse pintinho.
Ou quando você vê, por exemplo, a galinha chocando os ovos, vários ovos, 10, 11, ela senta-se e ela cobre todos. Ou seja, Deus é esse que nos guarda, não é um Deus soberano, não é um Deus Senhor e Todo-Poderoso. É um Deus que vem ao nosso encontro, Ele nos protege e Ele nos guarda. E a liturgia continua, o texto de hoje continua mostrando a aliança. Só que tem um detalhe especial nessa aliança. Vamos ouvir os versículos de 5 a 8, de 5 a 6. Portanto, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim uma porção escolhida entre todos os povos, porque minha é toda a terra. E vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. A promessa é linda e podíamos partir da promessa. Somos uma nação santa, um sacerdócio escolhido pelo Senhor. Olha que belíssima imagem. Calma. Ouça o que diz o versículo 5. Se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. É necessário uma decisão minha, uma decisão sua. É preciso uma decisão de coração, meus irmãos e irmãs. Eu quero ouvir a voz do Senhor. Eu quero me colocar no caminho do Senhor. Eu quero seguir este Senhor. Não um soberano, um rei, que eu vou seguir porque estou debaixo de uma lei, de uma constituição, de uma chibata, de uma obrigação. Não. Eu decido. Eu escolho. Você escolhe. Você decide. Ninguém decide por você. Padre, mas e os que foram batizados e nem sequer sabiam? Os pais têm autoridade sobre os filhos. Eles escolhem o caminho e mostram a melhor direção. Se não fizerem isso bem, os filhos não vão seguir. Você precisa escolher o Senhor. E mesmo que os pais escolham a direção para os filhos, são os filhos que depois vão decidir e vão assumir este vínculo com esse Senhor. Não se esqueça, há a necessidade de tomarmos essa decisão, de nos responsabilizarmos. Nós temos um pouco a mania de jogar a culpa no outro e não decidir. Eu quero só Então eu sou uma nação santa, um reino de sacerdotes, sou um povo protegido pelo Senhor. Oh, glória a Deus, amém. Mas é a minha obrigação. E a minha função. Eu tomei a decisão. O Papa João Paulo II começou a nos alertar isso lá em 1997. 97, 98 e 99. Os 3 anos de preparação para o jubileu do novo milênio. Nós somos um povo realmente que ouvimos a voz do Senhor, que esse Senhor fala aos nossos ouvidos, passa pela nossa inteligência e chega ao nosso coração, e essa voz nos conduz a ir mais alto. Esse era o convite do Papa João Paulo II. A ir mais além, a adentrar em mares mais profundos. Meus irmãos e irmãs, a decisão é sua, canta o Padre Zezinho. É preciso estar atento. E segunda parte fundamental desta aliança. Se você se decidir pelo Senhor, lembre-se, você será um reino de sacerdotes, isso é importantíssimo. O que é esse sacerdócio que Moisés fala no texto? Sacerdócio aí são aqueles que intermediam a relação do povo com Deus. Olha que imagem bonita. São aqueles que conduzem o povo na direção do Senhor. São aqueles que fazem as suas orações, as suas preces, as suas ofertas a Deus nesse caminho de vida. Por isso que nós somos convidados pela Igreja, relembrados no Concílio Vaticano II, que somos um povo de sacerdotes.
Temos um sacerdócio comum, e esse sacerdócio comum nos faz chegar até o Senhor. Basta que nos coloquemos, e mais do que chegar, conduzir outros na direção desse Senhor. Por exemplo, o sacerdócio dos pais com os filhos, que tem a missão não só de criar e de educar, mas também de conduzir esses filhos na direção do Senhor. E segundo, seremos uma nação santa. Uma nação santa é uma nação que se coloca diante daquilo que é santo, daquilo que é correto, daquilo que é justo, daquilo que é certo, que segue os mandamentos do Senhor, que ouve a voz desse Senhor, que caminha nos seus caminhos, que reconhece a presença desse Deus. A promessa é bonita, mas a promessa é muito séria e precisamos estar atentos. E a liturgia de hoje continua nos mostrando a profundidade dessa aliança de Deus com o seu povo. Evangelho de hoje, Mateus 9, 36 até o capítulo 10, versículo 8. Jesus se compadece da multidão que está como uma ovelha cansada e abatida, porque não tem pastor. O mesmo Deus que nos carrega em asas de águia, agora olha para aquela multidão e se compadece dela. Olha para a multidão e a acolhe no seu amor generoso, envolve com o seu coração generoso. As envolve com esse amor de Deus, com esse amor de pai que acolhe a todos, com esse amor de pastor que envolve a todos. E olhando para a multidão e se compadecendo dela, para quem Jesus olha? Para os discípulos. E faz o quê? Versículo 37 do capítulo 9. Pedi, pois, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus já mostra aos discípulos que eles não darão conta de todo o serviço. Mas existe um Deus que envia os operários para a sua colheita. Existe um Deus que envia aqueles que vão se colocar no serviço. Então a primeira coisa é essa. Peça que o Senhor envie trabalhadores para a colheita. E aí Jesus escolhe os 12 e os nomeia, um a um, na sequência. E depois lhes dá uma missão muito parecida com a missão que dá a Moisés. Vamos ouvir no versículo 5 do capítulo 10. Jesus enviou os 12 discípulos com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos. Por que não? Porque primeiro, ide às ovelhas perdidas da casa de Israel. O vínculo que Deus estabeleceu lá no deserto, que Deus não se esquece, mas nós tantas vezes esquecemos. Quantas vezes você já fez uma promessa e nem sequer se lembra mais? A graça aconteceu, você nem sequer foi lá na igreja agradecer. Lembra dos 10 leprosos? Só um voltou. Às vezes a gente lê aquele texto e fala: ô bando de ingratos. E nós nos esquecemos que tantas e tantas vezes somos assim. Acordamos correndo para ir trabalhar, para cuidar das crianças, para fazer isso, para fazer aquilo. Esquecemos do quê? Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje. Muito obrigado porque o Senhor me deu a vida. Muito obrigado pela minha família. Muito obrigado porque eu posso alcançar a vida hoje e vivê-la. E segue a sua vida em frente. Deus lembra da aliança e Ele vem ao nosso encontro. E por isso que Ele pede aos discípulos: ide primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque eles são este povo que vai fazer esse intermédio entre Deus e o seu povo. Eles que são esse sacerdócio santo, esse sacerdócio santo. Eles que são estes que vão fazer o vínculo entre Deus e o seu povo. Eles que vão ser uma nação exemplo. E é dali que precisa brotar
Jesus acredita nisso ainda. No final do Evangelho de Mateus, ele já se arrependeu disso e percebe que os judeus não têm mais jeito. Mas nem por isso ele deixa de cumprir a missão que o Pai lhe deu. É primeiro preciso ir lá buscar aqueles com os quais eu estabeleci aliança. Aqueles que abriram o coração para acolher a minha aliança. Depois nós vamos aos pagãos, aos samaritanos e ao mundo inteiro. Mas é preciso começar daqueles. É preciso olhar para eles com uma atenção especial. E diga o que a eles? O reino de Deus está próximo de vós. Façam os sinais, ou seja, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos e expulsai os demônios. Mas não esqueça, a cura, a expulsão dos demônios, a purificação dos leprosos de nada serve se não descobrirmos que o reino de Deus está próximo de nós. Ou seja, precisamos estar preparados como uma nação que ouve esse Senhor, como uma nação santa, como um sacerdócio régio que leva até esse Senhor tantos irmãos e irmãs, que anuncia essa boa nova com esperança e com alegria. O Papa Francisco nos exorta tanto, é preciso que vivamos com intensidade a palavra de Deus nesses tempos, porque é assim que muitos irmãos irão ao encontro do Senhor. Precisamos viver essa intensa realidade desse novo que o Senhor nos dá. É preciso disso para que nós possamos anunciar essa boa nova. Não condenar, mas ser primeiro um exemplo, um testemunho, uma vivência de que esse reino está chegando e nós esperamos nele. Não sei se chega hoje ou amanhã ou depois, mas quando chegar, eu estarei pronto para acolher o Senhor que vem ao meu encontro. Porque eu sou essa nação santa, esse povo escolhido. E não se esqueça, Deus é gratuito, meu irmão. Deus nos ensina uma coisa que talvez é das mais difíceis no projeto do seu reino, que é a gratuidade. Ele finaliza o Evangelho dizendo: de graça recebestes, de graça deveis dar. E é interessante que isso não aparece só no Evangelho, isso aparece na segunda leitura, que hoje está em Romanos 5, de 6 a 11, quando Paulo vai dizer o quê? Será que por um justo ou por alguém muito bom, alguma pessoa poderia morrer? Jesus morreu por nós quando nós éramos pecadores. Quando nós estávamos fadados ao castigo, Jesus morreu por nós. Jesus deu a vida por nós. Jesus ofereceu tudo o que ele tinha por nós, gratuitamente, sem esperar nada em troca, sem exigir nada em troca. Porque repito o que diz a primeira leitura de hoje: se você quiser, se você ouvir, se você ir ao encontro do Senhor, a decisão é sua. Muitos são os convidados, quase ninguém tem tempo. Que Deus te abençoe, meu irmão. E nunca se esqueça, você pertence à nação santa. Você pertence ao sacerdócio real. Faça jus a esse chamado do Senhor na sua vida. Que Deus te abençoe, ilumine toda a sua semana e te proteja sempre. Amém. Por isso